noite a todos os internautas. Nós estamos tendo o privilégio de contar com a presença do Dr. Eduardo Pereira de Carvalho, ex-professor da FEA USP, um economista importantíssimo, que recentemente escreveu esse livro de memórias que é uma delícia, Só Cai Quem Monta, Memórias de um Economista. Um importante economista da FEA, um importante economista da história econômica e política do Brasil, e tenho certeza que vai ser uma excelente entrevista. Ora. Quero agradecer você ter aceitado o nosso convite. Ora, o prazer é meu. Agradecer a presença do professor Luiz Felipe Leber Kozak, meu companheiro de outras empreitadas, né? E companheiro aqui também, e do professor Arthur Barunuevo, chefe de departamento de economia da EASP-FGV. Muito obrigado, professor. Ora, obrigado a você. O professor Arthur vai começar com a primeira pergunta. Senhor. Ok. Bom, é um prazer, uma honra, né, estar aqui na presença do professor Eduardo. No livro de memórias dele, ele tem uma grande experiência na área empresarial, na Vale, né, na Única. E agora, a minha pergunta vai para outro campo. Ele participou da equipe do ex-ministro Delfim Neto, num período onde o Brasil foi muito bem sucedido em termos de crescimento econômico, né? Existe até um registro de que no início dos anos 80 uma delegação chinesa veio ao Brasil para entender como é que o Brasil, né, conseguiu crescer tão rápido, né? E eu gostaria de falar um pouco dessa época, né, da experiência mais como homem de Estado do que do setor privado, né? Bom, o senhor foi também professor na FEA. Então, o que eu gostaria de saber é, primeiro, né, quais foram as influências de vocês para montar esse modelo econômico de crescimento brasileiro? Tudo bem que já seguia o que acontecia na época do JK, etc., mas houve mudanças depois do Paeg, do Roberto Campos, e na época do Delfim o crescimento se acelerou a níveis extraordinários, né, a mais de 10% ao ano, né? Como é que vocês pensaram isso? Como é que vocês fizeram isso? É claro que o Estado teve um papel importante, o setor privado também, né? Houve uma colaboração. O que o senhor ressaltaria dessa experiência de crescimento da época do chamado milagre econômico? Sabe que até hoje eu penso nisso. E penso em responder a sua pergunta. E eu não tenho certeza até hoje o teor da minha resposta. O fato concreto é que nós tínhamos dois problemas importantes para equacionar: o crescimento econômico e a inflação. Esses são e serão os nossos problemas econômicos permanentes. Eu gostaria de ser o economista que bolou o Plano Verão. Plano Real. O Plano Real. Não, no Plano Verão, não. Mas, na verdade, nós experimentávamos traduzir em ações algo do que a gente estudava na escola. Os Celso Furtados da vida, Raul Prebisch, o pensamento econômico que vigia na ocasião. E, na verdade, foi a capacidade de liderança e de pensamento econômico que o nosso líder tinha, que motivou um grupo
razoável de economistas a se dedicar a isso. Eu falo da liderança do professor Delfim, que é, na verdade, o grande guru dessa turma e desse período. Grande economista, prático, com uma vocação política muito forte. Foi ele capaz de mobilizar as forças para que essas taxas de crescimento acontecessem. Muito vinha de uma visão nova que nós aportávamos ao pensamento econômico ligado aos processos de desenvolvimento econômico. E um dos pontos importantes era cultivar o pensamento econômico sem as limitações que as teorias do desenvolvimento econômico mais vigentes, mais comuns à época, nos ensinavam. Nos ensinavam que o processo de substituição de importações era o segredo do crescimento econômico. Nos ensinavam que a industrialização era essencial para o crescimento econômico, já que a agricultura não era capaz de fazê-lo. Nossa experiência acadêmica nos ensinou uma primeira versão de enganos que a vigência, que a teoria econômica vigente dizia. E nós entendemos que, de repente, não era o setor agrícola que era importante, mas a sua capacidade de crescimento. O que era isso? Era a capacidade que os nossos estudos teóricos na faculdade nos ensinava que o agricultor responde a incentivos de preço. E se você remunerar o agricultor corretamente, ele responde com aumento de produção. Parece simples isso, parece óbvio, mas vocês não podem imaginar a dificuldade que essa simples frase tinha no dia a dia da nossa atividade política. Isso estava, inclusive, passa na tese do Afonso Celso Pastore, né? Essencialmente é isso que está na tese do Pastore. O Pastore, na verdade, foi o grande artífice da criação dos modelos econômicos que mostravam isso à sociedade. E foi a capacidade que Delfim teve de nos liderar no processo de transformar esta ideia de uma pesquisa acadêmica, de uma tese de doutorado, orientada pelo Delfim, que nos levou a montar uma das peças essenciais do crescimento econômico, em cima da capacidade da agricultura de responder a estímulos de preço. O que nós assistimos hoje, 60 anos depois dessas colocações feitas na academia, são mais que suficientes e isso já está mais do que explicitado por todo mundo. Mas vale a pena lembrar que isso era uma heresia. O que nós estávamos fazendo era uma coisa que não podia dar certo. Onde já se viu imaginar que o crescimento da economia podia ter como um dos pés importantes o crescimento da agricultura.
A gente pode discorrer horas sobre isso. O que queria dizer isso? Porque é bom lembrar para os nossos internautas, né, que o professor está dizendo vem a posteriori de um grande, talvez um dos maiores debates da história do pensamento econômico, que é o famoso debate Gudin-Simonsen, não é? Que, aliás, para quem quisesse se inteirar ou se aprofundar, esse debate na íntegra está reproduzido pelo IPEA, está disponível, né? Você pode baixar em PDF. Então é importante que o professor está dizendo, vinha de um debate em que, de uma certa forma, o Gudin foi derrotado, né, nesse debate, não é isso? A gente nunca teve coragem de dizer isso com todas as letras, dado o prestígio e a importância que o Gudin teve na nossa história econômica. Mas, em verdade, é por aí. É por aí. E esse crescimento que vocês experimentaram, que o professor Arthur se referiu, ali no início da década de 70, ele ainda não foi fundado na agricultura, né? Ele tinha ainda uma importância muito grande da indústria. Você tem toda a razão. Havia um outro elemento tão importante, ou talvez mais importante ainda naquele momento do que a agricultura, que foi o apoio à exportação. Exato. Eu não posso me esquecer que em 1967, quando o Delfim nos chamou e fomos ocupar, entre aspas, o Ministério da Fazenda, o Brasil exportava menos de 2 bilhões de dólares ao ano. O café ainda representava, em 1967, 60% do total das exportações brasileiras. Sem a exportação, nós não poderíamos imaginar qualquer processo de crescimento econômico e de desenvolvimento econômico. A operação de estímulo à exportação envolvia necessariamente a industrialização. O apoio à agricultura não significou desprezo pela indústria, o abandono da indústria, não, pelo contrário. O crescimento da indústria foi espetacular. É que nós não podemos nos esquecer que o crescimento da agricultura traz consigo o crescimento da indústria, necessariamente. Já que o processamento dos produtos agrícolas é uma das essências do processo de crescimento econômico. Então, eu não posso deixar de mencionar que quando eu falei em agricultura, eu não esqueci que o coração do crescimento econômico estava na indústria. Mas é a questão da ênfase e a questão das palavras que são usadas, porque isso influenciava a cabeça das pessoas. O que era importante, e a economia nada mais é do que uma tentativa de você tentar moldar o pensamento dos agentes econômicos, de você influenciar esse pensamento, de você criar expectativas positivas para o processo de crescimento. E as expectativas positivas tinham, no estímulo ao crescimento da indústria, um dos seus papéis fundamentais. E a ênfase à agricultura não descartava de jeito nenhum essa ênfase que você faz referência. Professor, o professor Arthur já pôs a bola em campo, mas me ocorre agora de voltar um pouquinho a isso que você relata aqui no livro, mas porque os nossos internautas se interem, da sua escolha por fazer economia. Você era um destacado aluno do Colégio Rio Branco, né? Seus professores, seus familiares incentivavam você a ir para a carreira de diplomacia, e você já no final da adolescência tinha claro que queria fazer economia. Conta um pouquinho para a gente disso.
Na verdade, meus pais nunca me disseram o que eu tinha que fazer. Sempre respeitaram muito, tanto meu pai quanto minha mãe, me respeitaram muito o pensamento que nós, seus filhos, tínhamos. Cada um era livre para escolher o que bem entendesse. E não tinha nenhuma tentativa de moldar isso. Quem ficou muito bravo foi o diretor da escola, que falava: ô Edu, como é que você vai fazer um negócio desse? Ir para uma escola de economia. É uma coisa muito barata, muito pobre. Você está destinado a outros ares. E não era nada do que eu queria. Eu, na verdade, fui fazer a economia, que era em frente da minha escola. O Colégio Rio Branco estava de um lado da rua, atravessando a rua, 5 metros, estava a faculdade de economia. Eu tinha uma visão diferente. Eu era filho e neto de intelectuais, era uma família de intelectuais. E eu queria fazer outras coisas além de ser intelectual. Eu queria ser um economista. Eu não sabia direito o que era economia. Entre parênteses, até hoje eu não sei muito. Acho que nós, economistas... Esse canal aqui chama Conversa com Economistas e Intelectuais. Mas, na verdade, foi uma opção que eu confesso que eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que era. Eu tinha uma noção de que eu queria ser, por exemplo, diplomata. Pelo exemplo do meu pai, que tinha servido em vários postos fora do país. Comadido cultural, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Bolívia. Mas então estava um pouco ligado a isso. Quem sabe posso ser diplomata. Não que isso fosse uma visão clara para mim, mas era uma visão clara para mim que eu, antes de ser diplomata, eu tinha que ter uma profissão. Eu tinha que ter uma profissão, fazer alguma coisa. E o que me pareceu ser uma profissão era ser economista. E deu certo. Ou seja, eu me adaptei à função e gostei. E me senti muito à vontade em ser economista. A gente discute muito o papel do economista entre nós em conversas informais, é um tema que interessa a todos nós, e a gente vê que no Brasil o economista ele acaba tendo uma tríplice função, né? Tem a parte da academia, tem a parte pública, né? E tem a parte privada, dos empreendimentos. O senhor teve participação em todas essas três frentes. Como é que o senhor situaria, assim, como é que foi o jogo de forças entre as três? É claro que esse problema que você está me colocando é um problema que existe até hoje, em cada um de nós. Exato. A minha passagem pela universidade me abriu os olhos à teoria econômica, onde eu fui aprender que macroeconomia é uma coisa e microeconomia é outra coisa muito diferente, e que isso provoca muita confusão, semântica pelo menos, uma vez tal a diferença de enfoque que o macroeconomista tem com relação ao microeconomista. Como eu participei de um pouco de tudo isso, como você mencionou, eu comecei pela faculdade. Gostava de dar aula, gostava de estudar. A passagem logo depois de poucos anos para a função pública foi uma abertura de frente fantástica, o que abriu nossas cabeças. Você, cedo ainda, com menos de 30 anos de idade, ter a responsabilidade de ajudar a fazer crescer um país, de ajudar a resolver problemas econômicos sérios e profundos que o país tinha, provocou um desafio intelectual para nós inestimável.
A sensação que nós tínhamos de estar construindo o país é uma das sensações mais fortes que eu posso me lembrar de ter tido em toda a minha vida. A sensação de estar contribuindo para o crescimento da economia, para o desenvolvimento da economia no sentido lato da palavra, de você desenvolver um país, desenvolver uma sociedade, melhorar o estado de vida da enorme população. Metaforicamente, participando do milagre, se sentia meio que santo, né? Eu nunca tinha pensado nesse termo, mas você tem razão. E isso provocava um enorme orgulho, como provoca uma imensa frustração. Porque hoje eu vejo que o meu sonho, que o nosso sonho, se esvaiu. Face ao que nós estamos assistindo hoje. A esse fato de que não se ouve mais falar em crescimento econômico. Que você falar em crescimento de 2% ou 3% ao ano seria um fato fantástico. Quando isso é um nada perto do que a gente conseguiu imaginar e conseguiu fazer acontecer. Coisas muito diferentes e muito mais amplas. O que isso provocou? Provocou um enorme desafio de como manter esse crescimento face aos obstáculos naturais que a gente estava enfrentando. Como eu disse, a inflação certamente era um deles. E já se vão 60 anos. E o que nós assistimos ao longo desses 60 anos, nas nossas histórias de combate à inflação, nos ensinam uma única verdade. Tem um plano nesses 60 anos que tem começo, meio e fim, que é o plano do real. E a inflação ficou, para mim, uma frustração. Como homem público que fui na época, me sinto menor quando analiso os nossos esforços para combater a inflação, que não deram certo. É um dos tombos que eu levei, como eu conto no livro. Mas aprendi, e aprendemos muito. Mas, ao mesmo tempo, tenho um enorme orgulho de saber que o crescimento da economia em 1973 foi de 14%. Ou foi de 11% em Sim. 2 anos antes. 2 anos antes, é verdade. E que por mais que companheiros ilustres economistas julguem que esses números são menos ou mais válidos, o fato concreto é que naquele momento não havia nada na nossa história que fosse tão claro como o crescimento econômico que nós conseguimos fazer. Essas considerações do esforço de política econômica, eles culminaram numa história interessante e bonita que tem para contar. Mas só ela em si é pouco. Na sequência, a atividade que me levaram a seguir, que foi a gestão pública de empresa pública, foi também uma novidade completa para mim, para a minha experiência de professor e de uma função pública.
E agora eu, como diretor na Vale do Rio Doce, uma grande empresa de mineração, a maior do país, uma das maiores do mundo, me levou a ter uma atividade completamente diferente. Cuidar de minério, cuidar de minério de ferro, cuidar de manganês, cuidar de fosfato, cuidar de bauxita, construir smelters de alumínio, plantas de fertilizante, ampliar a mineração de outros minerais que não o minério de ferro. Como fazer acontecer isso, como bolar um projeto, como montar um projeto. Doutor Eduardo, o professor Arthur vai fazer uma pergunta agora, mas antes eu queria explorar o professor Luiz Felipe está organizando um livro em homenagem ao Delfim, né? Eu queria explorar com o senhor, que acompanhou a trajetória dos dois, como é que você analisaria as semelhanças e as diferenças do Delfim com Afonso Celso Pastore, dois grandes professores da FEA? Bom, você está falando das duas grandes influências que eu tenho como economista e como homem. Vamos falar primeiro do Delfim. Difícil encontrar alguém com a capacidade de visão e de liderança que o Delfim demonstrou ao longo da sua vida toda. Eu, claro que sou suspeito, meus primeiros 20 anos profissionais foram embaixo da batuta dele. E não há quem não fique influenciado por isso. Mas a capacidade de liderança que ele tinha, a vontade de fazer acontecer, a capacidade de fazer acontecer, a capacidade de juntar centenas e centenas de pessoas numa direção, a capacidade de gerar as expectativas positivas que conduzissem ao processo que ele liderava é indiscutível. E a capacidade de manutenção do poder também, não é? Impressionante, né? Porque ele era um homem ligado ao político. Político no sentido de amplo, né? Amplo, onde o exercício da liderança, o exercício do poder é o instrumento fundamental. O político que não tem a vontade de poder na mão não é político, ou é um fracasso. Eu vou dar um exemplo muito claro entre essas visões. Nós éramos muito companheiros do Mário Henrique Simas. Excepcional economista, de uma forte formação acadêmica. Trouxe para a economia no país uma visão moderna da teoria econômica. Trouxe a matemática para nós economistas. E aí fazia sentido as aulas de matemática que nós tínhamos tido nos cursos de formação, pelo uso do instrumento matemático para a solução dos modelos econômicos que iam presidir as diferentes políticas econômicas. O Mário era um exemplo para nós e um companheiro muito amigo, enquanto ele dirigia o Instituto de Estudos Econômicos, a IPGE, né? A IPGE, na Fundação do Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E muito amigos nossos na nossa escola na FEA. Mais tarde, o Delfim quis trazê-lo logo para o Ministério da Fazenda, mas ele resolveu fazer a carreira de banqueiro e foi ajudar a montar o banco Bozano Simas. Passou-se o tempo, mais tarde
ele veio a ser ministro da Fazenda do governo Geisel, época em que o Delfim foi desterrado para Paris. Desterrado porque ele não era bem quisto aqui no país e o presidente Geisel resolveu dispensar os serviços, seja do Delfim, seja do Roberto Campos, nesse sentido. E onde o Simons foi ministro da Fazenda. Com a chegada do presidente Figueiredo, depois do Geisel, o Figueiredo chamou o Delfim de volta e o fez ministro da Agricultura. E o Mário, ministro do Planejamento. Ou ministro da Fazenda. Ainda continuou ministro da Fazenda, eu acho. Não, foi planejamento. Não, mudou. Mudou, isso, você tem toda a razão. Carlos. Ele mudou para o planejamento. Isso. Pois não é que o Mário conseguiu ficar alguns 4, 5 meses, porque não aguentou a pressão de Delfim. Tinha até um personagem do Jô Soares, né? O meu negócio é números, né? Era uma alusão. É verdade. Provável passagem do Delfim da agricultura. O que aconteceu ali? Ali foi a demonstração mais clara e evidente da falta de vontade política que caracterizava o Mário e da vontade política de sede de poder. Vontade e competência política do Delfim. Né? Para isso. Isso mostra a grande diferença que existe. E o Delfim, a sua principal característica é isso. Além de ser um economista brilhante, de ser um cara que conhecia a economia como pouquíssimos. Já o meu colega, amigo e contraparente, Pastore, Afonso Celso Pastore, é, na minha visão, um dos mais completos economistas que o Brasil já produziu. Especialmente em macroeconomia. Especialmente na formulação e análise cuidadosíssima que ele sempre fez dos problemas econômicos, especialmente da macroeconomia. Não conheço ninguém com uma capacidade maior do que ele nesse campo. E talvez a recém-falecimento dele, há 2 meses atrás, é um dos maiores prejuízos que a sociedade brasileira assistiu nesses últimos tempos. Personagem importante, personagem polêmica, intervenções brilhantes e cáusticas que ele sempre foi capaz de fazer. Eles foram muito próximos, né? O Afonso Celso Pastore e o Delfim. E depois houve um afastamento deles, Isso. né? Eu estou lembrando aqui que o professor Eduardo Pereira de Carvalho foi secretário da Agricultura do Maluf, e no mesmo tempo que o Pastor era secretário da Fazenda do Maluf, mesmo, né? Isso mesmo. Qual a razão do distanciamento não por fofoca, mas para registro da história do pensamento econômico brasileiro? Uma das razões do distanciamento do... Olha, essa pergunta eu me faço até hoje. Ah, tá. Eu mesmo, apesar do conhecimento Que tem de bastante ambos. profundo que eu tenho de ambos, e de ter convivido com os dois muito, eu não tenho uma resposta clara a isso. Talvez o fato do Delfim ter se tornado cada vez mais um político e menos um economista
depois que ele deixou os cargos públicos e depois que ele seguiu uma carreira solo de deputado. Ele foi deputado 5 vezes. Sim. E isso talvez tenha afastado os dois, já que não era mais os recém-livros dos grandes economistas mundiais, cuja leitura fazia dos dois um intérprete do outro. Talvez o fato de o Delfim já não ter mais essa atividade tão intensa quanto tinha antes tenha sido um dos motivos. Talvez o fato Isso é uma boa explicação. o fato do Pastore, depois de secretário da Agricultura de São Paulo, não ter mais exercido cargos públicos Isso é verdade. e ter voltado a ser um acadêmico fundamental, não sei. Mas isso também eu deixei de ser homem público e fui cuidar da minha vida em outros cantos, não me afastou do Delfim. Pelo contrário. Eu não tenho uma resposta para isso. E essa resposta, infelizmente, não temos hoje mais os elementos todos na mão Para responder. responder. Você ia falar, Arthur? Eu, aproveitando aqui toda a sua experiência, né, como alguém de visão de futuro, quer dizer, seja no mundo do governo, seja no setor privado, quer dizer, a Vale, quer dizer, uma visão de o que a Vale deveria se tornar, depois no setor do etanol e açúcar, né? E hoje em dia, infelizmente, do meu ponto de vista, o debate econômico aqui no Brasil está muito pobre, quer dizer, é a macroeconomia, é a política monetária e fiscal, ninguém está preocupado com o futuro, o crescimento é algo que nem se fala, ou se fala como só depois que a macroeconomia for perfeita que o crescimento pode retornar, né? Se tem um crescimento de 2% ao ano e se acha isso uma maravilha, né? Eu não concordo com essa visão, né? Então, se o senhor pudesse falar um pouco, né? O senhor viveu essa época, né? De grande movimento, de muita Efervescência. de crescimento, e aí tanto foi no governo como depois no setor privado, na Vale, nas outras empresas que também o senhor trabalhou e pensou o futuro, projetos e tal. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, a nossa discussão hoje é isso, né? E a sua experiência pessoal é de momento de efervescência, de planejamento, de pensar o futuro, né? Como é que fica esse negócio, né? Olha, claro que essa é a pergunta que todos nós fazemos. Eu acreditei no país. As escolhas que eu pude fazer, as escolhas que me foram oferecidas, eu as escolhi, aceitei e gostei muito. Mas é uma sensação muito grave. Sensação que eu tenho hoje. Ao fim e ao cabo de 80 e tantos anos de idade e de mais de 60 anos de profissão. Não vejo com bons olhos. Eu, que sempre me considerei um otimista nato, sempre acreditei. Não por acaso me dei bem nas diferentes atividades que eu tinha, porque eu acreditava que ia dar tudo certo. Hoje, quando você diz que fala-se em 2% e acha que isso é uma maravilha de taxa de crescimento da economia, eu acho um absurdo. Eu acho que
como é que você pode imaginar um crescimento da economia com uma taxa de juros onde ela está? Sem esquecer que não é simplesmente baixar a taxa de juros que faz a economia crescer. A coisa é um pouquinho mais complexa. E vamos chamar os grandes economistas para tentar nos ajudar a responder isso. Mas o que é necessário é que exista um envolvimento da nação, da população, da sociedade como um todo. O processo de desenvolvimento econômico é um processo de profundas alterações na sociedade. Está a sociedade consciente disso? Estão os nossos políticos fazendo os esforços necessários para gerar as expectativas positivas que hão de trazer o crescimento da economia? Não. Nosso sistema político é um fracasso. Seja eu de esquerda ou de direita, da frente ou para trás. Quem é que pode nos dizer que esse Congresso que está aí está resolvendo os problemas que a sociedade brasileira exige? Será que nós estamos respondendo às expectativas que são geradas a cada 4 anos, quando nós vamos para as urnas? Escolher os nossos dirigentes, escolher os nossos políticos, de onde fazer crescer o país ou não? Nós, infelizmente, não temos nada a apresentar de novo nesse campo. Há tão somente um fato que tem que ser preservado, que é o sucesso que nós tivemos no combate à inflação. Esse talvez seja um dos poucos exemplos de uma atividade de sucesso que, bem ou mal, permanece. Com as ameaças que a gente existe, que a gente verifica de tempos em tempos, que podem pôr por água abaixo esse esforço. Eu queria lembrar de um outro ponto positivo, que, ao meu ver, é um valor importante que a gente obteve nos últimos anos, que é a consolidação, ainda que com trancos e barrancos, da democracia. Ainda uma jovem democracia, com todos os problemas e dificuldades que ela traz. Eu queria lhe perguntar se naquela ocasião do milagre, da sua participação muito jovem, antes dos 30 anos, onde é comum a gente ter ideais, se a ausência de democracia naquele momento, se era uma questão, se era um incômodo, como é que vocês lidavam com esse aspecto? E a sua reflexão hoje sobre o tema, que imagino que deva ser diferente da época. Claro, claro. Olha, era menos visível para mim os problemas que a falta da democracia nos trazia. Eu tinha sido um político universitário ativo, como na nossa época, antes de 64, era comum. Grêmio acadêmico, greve, e conversa. Visconde de Cairu. Visconde de Cairu. Fui presidente do centro acadêmico, né? Me lembro uma vez, eu estava na Uni, no Rio, uma visita qualquer que nós estávamos fazendo lá, e ouvimos falar que o Jango Goulart estava no Rio de Janeiro. E estava no Palácio das Laranjeiras. E aí saímos nós, meia dúzia de escoteiros, entre aspas, para bater na porta do presidente da República, na casa onde estava. Não é que foi nos recebidos, bateram na porta, falando que era da UNE, Palácio do Catete. queríamos conversar. Não era no Palácio do Catete, não, era no Parque Guinle, no Palácio das Laranjeiras. Fomos para lá,
Meia hora depois estava o Jango, nós na mesa com o Jango na mesa. E ele dizendo, eu não posso fazer nada, porque eu sou vítima. Era o tempo do parlamentarismo, então, que tinham caçado os direitos executivos do presidente da República. Mas, enfim, o período... Tancredo era o primeiro-ministro? Não. Santiago Dantas? Santiago Dantas. Santiago Dantas. No período... Claro que a gente não gostava do que via. Eu mesmo fui, algumas vezes, chamado a atenção de passos fora do script da hoje que a gente chama ditadura. Na época nos falava assim, porque era proibido. Não era claro para nós que as severas limitações políticas do regime iam trazer tanto malefício quanto trouxeram olhando as coisas com os olhos de hoje. Claríssimo. Mas eram as condições que tínhamos. O que eu posso dizer, nas funções que eu participei e exerci, é que nós tínhamos muita liberdade para fazer e para pensar e executar a política econômica. Eram poucas as manifestações de limitação que a gente tinha. Professor, o título das tuas memórias é Só Cai Quem Monta. Você é um economista de sucesso, sem dúvida. Para quem lê teu livro, quem conhece tua trajetória, é inequívoco, é um homem de sucesso. Mas eu queria que você pudesse contar aqui de forma resumida para os nossos internautas o que você considera 3 grandes tombos que você teve. Okay. Falar, pô, isso foi um tombo, meu. Caí do cavalo. Tem bastante. Não, só 3. Os maiores. Essa história do tombo... Você pode falar sorrindo porque você é um cara de sucesso, né? Deixa eu te dizer. Tombos formais eu tive no mundo financeiro. Eu fui chamado para presidir o Banespa. Isso em 1981. Depois de eu ter deixado o Ministério da Fazenda, onde eu era secretário-geral. E eu fui chamado para tocar o Banespa. Por motivos variados, dada a situação difícil que o banco estava, então julgava-se que tinha que ter alguém que vinha do governo federal para tomar conta do banco. Governo Paulo Egídio? Não, governo Paulo Maluf. Paulo Maluf. E isso me levou, na sequência desses fatos, a dirigir alguns bancos privados. E a quebra de um deles, que eu sofri, foi um dos grandes tombos que eu levei. Do empresário que tinha me contratado para tocar o banco. Você pode falar o nome do banco, não? Banco Auxiliar. Tá no livro. Tá no livro. Do grupo Bonfiglioli. Bonfiglioli. Rodolfo Marco Bonfiglioli. É vivo ainda. É vivo. Tá meio... É vivo ainda. E a esposa tá viva ainda. Viva, ainda tomando conta dele. Milena Scuracchio Bonfiglioli. Isso mesmo. Você sabe das coisas. Qual foi o tombo? O tombo é que eu e meus companheiros na diretoria do banco tínhamos conseguido equacionar
o problema de saúde financeira do banco, ameaçado, como todos os bancos, pelas lutas contra a inflação, uma vez que a inflação era fator fundamental de sucesso dos bancos. E nós conseguimos equacionar o problema dele. E o Rodolfo não aceitou e propôs uma coisa maluca que contrariava o acordo que nós tínhamos feito com as autoridades financeiras, com o Banco Central. O não cumprimento do combinado, do contratado com o Banco Central, contrato esse que gerou capital para o banco se manter vivo, foi negado pelo acionista majoritário que controlava o banco. E com isso eu deixei o banco. E 2 meses depois o banco quebrou. E aí eu fui atingido. Retroativamente. Exatamente. Esse foi um grande tombo. Não único no mundo financeiro, uma vez. Custou caro. Custou caro. Custou caro para mim. Custou caro para a nação. Custou caro para todo mundo. Mas para mim foi um tombo importante. Tive um tombo menos grave, mas também igualmente Tombo. num banco pontual, onde eu dirigi um banco de desenvolvimento deles, o Continental Banco, e que sofreu um processo parecido com esse. Não igual, mas parecido. Esses 2 tombos foram sérios. Levei mais recentemente um tombo extremamente significativo. Nós não conversamos aqui sobre a atividade que eu exerci por um bom tempo na direção de uma entidade de classe dos produtores de açúcar e álcool. E a presidência da Única foi ao longo dos 7 anos que ela durou, foi de extraordinária satisfação para mim, que exerci essa função com muito gosto. Uma vez que a gente estava tratando ali de um dos problemas mais importantes que nós temos para enfrentar nesse século XXI, que é o problema do meio ambiente. E onde o Brasil e o setor de cana-de-açúcar tem uma responsabilidade incrível em trazer pedaços de solução para esse problema. Isso me levou a participar de um projeto de enorme importância, que foi o projeto de açúcar e álcool do Grupo Odebrecht, onde eu e uns companheiros meus nos tornamos sócios minoritários de um grande empreendimento. O senhor chegou a comentar aqui investimentos da ordem de 8 a 10 bilhões de dólares. É significativo. Um conjunto de 9 usinas de 45 milhões de toneladas de cana ao ano de produção. E o que me decepcionou? Me decepcionou o fim disso. Isso nos levou a uma mudança radical no processo de liderança desse empreendimento, onde nós éramos minoritários, com as mudanças na gestão do Grupo Odebrecht, bem antes da Lava Jato, que não deu certo e nós fomos O senhor se refere à assunção do Marcelo Odebrecht exatamente. como principal Esse foi executivo. um grande tombo. Esse foi um tombo que, do ponto de vista financeiro, certamente um tombo altamente significativo para mim, uma vez que as nossas ações passaram a valer nada. E desse pacote esse projeto de investimento de 8 bilhões de dólares, a sua participação era no empreendimento era de quantos por cento? E do meu grupo, um grupo privado, nós tínhamos 7%. 7%. Mesmo assim, 7% de um volume desse é muito dinheiro, né?
É dinheiro para 2 gerações, no mínimo. Enfim, mas eu não precisava disso daí. Enfim, você pediu exemplos de tombos. Esse talvez seja um tombo. E tem o tombo original, que deu origem a esse título. Eu estava no CPOR e eu fazia cavalaria. E como todo cavaleiro que monta, você cai. Eu caí, quebrei a perna. Engessei a perna e fiquei com a perna engessada por 1 mês ou 2. Os infantes, os artilheiros, meus colegas de CPOR, mas da outra arma, que a gente chama, ficavam me gozando o tempo todo de eu ficar lá sentado numa banqueta com a perna engessada. E havia o famoso bullying. O nome não existia na ocasião. Eu não sei como a gente chamava isso, mas era o chamado bullying. E tinha um velho soldado, um sargento velho do exército, de cavalaria, que ficava junto conosco, com os alunos. E ele chegou um belo dia para mim e virou Carvalhinho, era como me chamavam. Não liga não, esses pessoal são os idiotas. Só cai quem monta. Nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Tanto não esqueci que está aqui no livro, na capa do meu livro. Excelente. Doutor Eduardo, eu estou aqui me inspirando nesse seu grande amor que está aqui acompanhando. Eu queria que você falasse dos seus amores. Meus amores são únicos. Aquela moça que está ali, nos vendo, Cecília Pastore. O pastore dela, é o pastore o pastore do Afonso Celso. Do Afonso Celso, ela é prima irmã do pastore, do Afonso. Ele é meu grande homem, estamos juntos há quase 90 anos. 28 anos. 28 anos. Estou começando a achar que esse casamento pode dar certo. E a quantidade de netos maravilhosos que eu tenho. Se você me perguntar quantos netos eu tenho... Quantos netos o senhor tem? 16. Maravilha. Entre eu e a Cecília, nós temos 16 16 netos. netos. E o senhor tem uma coisa, um fato interessante, um trunfo genético, né? Que também se expressa na sua inteligência. A sua mãe viveu 102 anos, 101 e meio. Mais. quase 102 102. anos. É. Quer dizer que ainda falta um pedacinho. Deus te ouça. Falta um pedacinho. Os esportes, acho que também ajudaram, né? Porque é uma vida ativa esporte, importante. eu sempre fiz esporte. O último esporte que eu fiz e que a minha capacidade física não dá é corrida. Eu cheguei a fazer maratona e tal. Mas agora eu ando. E desculpa, isso aqui é autobiográfico, né? É importante. O que você considera a sua maior qualidade? E depois eu queria que você falasse o que você considera o seu maior defeito. Liderança. Sua maior qualidade. É a capacidade De liderar. de Motivar. de empatia. A liderança é uma palavra um pouco seca demais. Empatia. Capacidade de aglutinar. Isso. Eu acho que está aí a chave do relativo sucesso que eu tive nas diferentes funções que me foram delegadas. Eu analisando assim o senhor com o saudoso pastor, que foi meu professor, né? O pastor era brilhante, todos nós sabemos disso, né? Mas não tinha essa sua simpatia, essa sua capacidade de aglutinar, entendeu? O pastor era mais secão, né? É isso, realmente, analisando. E o maior defeito, a seu juízo? Fala, puta, esse é um defeito que eu tenho, que eu gostaria de ser diferente.
A seu juízo, não da Pastore, da Cecília Pastore. Você me colocou uma pergunta legal, mas dificílima. Mas você pode responder assim: meu maior defeito é achar que eu não tenho defeito. Não, eu tenho certeza que eu tenho defeitos. Difícil. Mentira. Não suporto mentira. Não, a minha defeito. Mas aí é qualidade sua. Esse é um defeito que você enxerga, né? Mas essa é uma qualidade que você tem. E você é religioso, professor? Não. 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 Acredita em Deus. Acredito em Deus. Tenho formação. A formação tradicional da família de classe média brasileira. Filho de funcionário público e neto de funcionário público, que tinha a escola, tinha a igreja, que fiz primeira comunhão, que frequentava a igreja um pouco, mas meus pais nunca foram religiosos. E as gerações anteriores também não se caracterizaram por grandes religiões. Não sou católico formalmente, mas não exercito a fé. Eu fico curioso para saber qual é um conselho que o senhor daria para um jovem economista que está se formando, Excelente pergunta. que está no início de carreira, talvez um dos seus netos. Excelente pergunta. Ser economista é muito difícil. Primeiro, pelo que as pessoas esperam dos economistas. Há uma expectativa da nossa ação na sociedade que não corresponde à verdadeira atuação nossa. Nós ainda temos muito que aprender. Nós sabemos muito menos do que a gente diz saber. E quando eu ouço as fantásticas elogios de planos e metas, isso e aquilo, eu me pergunto se a gente é capaz mesmo de entregar o que a gente promete como economistas. A economia ainda está muito no princípio. Ainda que tenha evoluído bastante, como comentamos. Super. A economia que se ensina hoje não tem nada a ver com a economia que nós aprendemos nos nossos bancos escolares, há 60 anos atrás. Nada. Mas mesmo assim, nós somos mentirosos. Mentirosos no sentido de que nós não estamos sendo capazes de entregar aquilo que a sociedade precisa de nós. E isso é que torna, primeiro, a atividade de economista mais rara do que o é. Tem menos emprego para economista do que o número de economistas que nós temos na mesa. Por deficiência da ciência econômica, que ainda não atingiu os caminhos necessários. É uma profissão dura, porque é uma profissão que trata do bem-estar da coletividade. E essa profissão de gerar bem-estar é complicada. Eu não quero dizer que é como o médico, que tem uma responsabilidade com relação à sua profissão, que é senhor da vida ou da morte de cada um de nós. Mas o economista tem, mutatis mutandis, um dilema dessa natureza. Estaremos nós preparados para responder a essa questão? É isso que os jovens economistas têm que se perguntar. E têm que exigir dos seus professores caminhos que possam ajudar a solucionar os problemas econômicos que nós temos. Se nós, professores, não formos capazes de ensinar aos nossos alunos isso,
nós não servimos para porra nenhuma. Muito bom. O professor Arthur vai fazer a última pergunta. Bom, hoje eu aprendi muito, né? Para começar essa minha... aprendi com o senhor sobre muita coisa da nossa história, inclusive, que a gente tem por bibliografia, etc. e tal, mas ali é um negócio frio, né? Aqui o senhor está trazendo uma experiência vivida, interessante, sobre o que foi um período fundamental da nossa história, onde, sei lá, o país tinha muita esperança, né? Teve no governo JK, depois teve também nas épocas posteriores, né? Eu acho que havia muita esperança no futuro, né? E hoje a coisa é diferente, né? E eu acho que foi muito bom o senhor ter levantado essa questão de, bom, o que um jovem economista pensa. E falou também no avanço técnico que a profissão de economista teve. Eu concordo, acho que há muita coisa na área de econometria. Hoje a econometria é usada em várias áreas, sei lá, educação, saúde, etc. Tem muitas especialidades onde os economistas se especializam e ajudam, né, ou estão aprendendo a ajudar o processo de entender essas áreas. Mas me parece que se perdeu um pouco a capacidade de sonhar, sabe? O que é o nosso futuro? E eu gostei muito disso no seu livro, né? Que o senhor esse otimismo que o senhor falou, né? E que moveu a sua vida profissional, né? De pensar como é que nós vamos construir coisas, seja para tirar minério, seja para desenvolver o país, seja para fazer etanol, né? Isso esse entusiasmo, essa visão de querer realizar está muito presente, né? Como é que o senhor acha isso? Então, e nesse ponto, qual é o conselho que o senhor daria para os nossos jovens economistas? Bom, obrigado pela oportunidade que você me dá de preencher um buraco que ficou na nossa conversa. Eu praticamente não falei de agricultura, a não ser no início da nossa conversa, um pouco, um ligeiro tom. Mas eu falei de agricultura nos anos 60, quando está começando a se pensar em coisas. E se eu falar de agricultura no Brasil em 2024, hoje, eu falo de um macro evento, que foi o surgimento da agricultura como fator básico de crescimento da economia brasileira. Nós estamos desmentindo certas teorias e certas histórias que deixavam a agricultura à margem do processo de desenvolvimento. E nós geramos, nós brasileiros, um exemplo absolutamente notável de crescimento da agricultura, do agronegócio, porque não é agricultura, são as atividades econômicas ligadas ao processo de agricultura e que envolvem serviços e indústrias em cada vez de forma crescente. Se há um caminho para o crescimento desse país, é o caminho que o crescimento do agronegócio brasileiro foi capaz de fazer nesses 60 anos. Se a gente pega o que nós éramos em agricultura, em agronegócio, no final dos anos 60, e o que nós somos hoje, é uma diferença absoluta da água para o vinho. Nós somos líderes inconteste em praticamente quase todos os campos da agricultura no mundo inteirinho.
poucas nações, pouquíssimas nações, se é que existem, que têm um desenvolvimento e um potencial igual a esse que nós temos hoje. Nós somos competitivos nesse campo. E isso foi um esforço deliberado feito pela sociedade brasileira, liderada pelo governo, nos seus diferentes aspectos, nas suas diferentes matizes políticas, nos diferentes líderes que nós tivemos, capaz de fazer com que isso acontecesse. Onde o sonho inicial foi uma Embrapa, pensada lá no ano de 73, e cujos resultados estão aí hoje. Você me deu uma oportunidade de falar nisso. E se existe alguma esperança, e se existe algum caminho capaz de mudar a história nossa, ela se chama o agronegócio. E eu não preciso dar aqui os exemplos. Vocês os têm mais que suficientes nas suas cabeças. E vocês, meus ouvintes, podem acreditar que esse é um caminho. E é, na minha visão, nesse momento, o único caminho que nos resta nesse momento. Positivo. Onde tudo que negativo que eu, porventura, tenha falado aqui, esquece, é jogado fora. Se a gente olha com os olhos benevolentes e que a gente aceite essa verdade inconteste do crescimento da agricultura como fator de desenvolvimento do país. Obrigado por permitir terminar com esse lema de esperança. Obrigado, doutor Eduardo Pereira de Carvalho. Obrigado, professor Arthur Barranoevo, professor Luiz Felipe Kozak. Foi excelente. E fica aqui a promessa de o senhor voltar, né? Tá bom? Feito. Feito. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Foi excelente. Dessa forma. Foi excelente. Muito obrigado a todos.